Começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer e saber um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região. Hoje conversando com o doutor José Luiz Souza de Moraes, que é procurador do Estado de São Paulo. Doutor, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado eu, é uma honra estar aqui. Eu vou pedir já de antemão a permissão de chamá-lo por uma tratativa mais despojada, mas chamá-lo de você, porque estamos aqui em casa e esta casa é sua, esta casa é de todos nós. Me fale um pouquinho sobre você. Você é advogado, o que te trouxe até aqui? Bem, eu sou procurador do Estado de São Paulo, né? Eu sou um advogado público, portanto, né? Os procuradores do Estado, eles defendem os entes públicos, né? Eu defendo o Estado de São Paulo em juízo. Okay. Eu sou formado em Direito, todo procurador do Estado é formado em Direito, tem que ser inscrito no órgão da advocacia, quer dizer, na OAB, tem que ter, por ser advogado, por exercer a advocacia em favor de um cliente único, no caso do Estado de São Paulo, né? Porque nós não advogamos, só temos a exclusividade da advocacia para o ente público, aqui no Estado de São Paulo. Em outros estados isso é diferente, né? Eles podem não ser exclusivos. Perfeitamente. É um cargo de nomeação ou de concurso? Não, é um cargo totalmente provido por concurso público, né? Um concurso público bem difícil. Nós acabamos de ter aí alguns aprovados, nomeados. Nós recentemente, agora no mês passado, foram nomeados 100 novos procuradores do Estado que vão fazer justamente a defesa do Estado em juízo e a parte de consultoria jurídica do Estado também. Né? Ao meu ver, a área do direito, os advogados, é uma das classes, isso é ao meu ver mesmo, que tem mais rigor quanto à formação e aplicação dos seus profissionais. O exame da ordem é algo que se sabe que é bastante difícil, bastante rigoroso. Sim. Os concursos públicos para a área são bem criteriosos, sim, coisa que não acontece nas outras profissões e às vezes até que colocam a vida em risco. Na medicina, por exemplo, não tem esse rigor todo, né, doutor? Os cursos de medicina no Brasil são extremamente difíceis, né, de difícil ingresso e de difícil formação. Mas, de fato, né, hoje se discute muito a respeito da necessidade da prova da OAB. Né? Hoje estão sendo discutidos até um projeto de emenda constitucional proposto pelo governo federal, pretende diminuir essa exigência da existência de uma prova da ordem. Mas o que, de fato, nós vemos é que há, sim, uma grande pluralidade de cursos de direito. E entendam uma coisa, é completamente diferente você abrir uma faculdade de Direito ou uma faculdade de Medicina. Uma faculdade de Medicina, ela necessariamente tem que estar atrelada, inclusive, a um hospital. Perfeito. Um hospital em que as pessoas vão fazer as suas residências. Né? Uma faculdade de Direito, não, ela não tem esse mesmo nível de exigência. A gente fala que o curso de Direito exige uma lousa, o suor e a saliva de um professor. E uma estante cheia de livro nas costas. Né? Exatamente, quer dizer, exige o conhecimento técnico do professor e basta uma lousa. Né? Obviamente que não é só isso, não é tão simples assim, mas isso, de fato, facilita a proliferação de cursos de direito pelo Brasil afora. E a OAB, ela tem se mostrado cada vez mais um grande filtro qualitativo do acesso de profissionais, de bacharéis de direito a possibilidade de exercício da advocacia. Né? E o caso da advocacia pública, há uma exigência, como você mesmo disse, né? As carreiras jurídicas do Estado têm uma exigência de concursos públicos e concursos públicos muito disputados, cada vez mais disputados, cada vez as pessoas têm mais acesso a cursos de preparatórios jurídicos para concursos públicos e se dedicam cada vez mais a esses estudos. Então, os concursos, ano a ano, vão ficando cada vez com maiores exigências, sendo um filtro mais eficiente para que, de fato, aqueles que têm maior conhecimento jurídico possam acessar essas carreiras. O que difere, então,
se é que já comecei a entender, um procurador tem como cliente o Estado. Sim. Assim como você, existem outros, porque existem vários litígios para um único cliente. E como que é feita essa distribuição? Existem especializações? Você vai cuidar das causas trabalhistas, você vai cuidar das causas da saúde? Tem essa... Sim, e, sim. E qual a sua especialização? Perfeito. Ótima pergunta, né? A Procuradoria do Estado, ela tem... basicamente, duas funções muito importantes. Uma, ela funciona como consultoria jurídica do Estado. O que é isso? Toda pasta, toda secretaria de Estado tem que ter um procurador do Estado para que se manifeste, por exemplo, nas suas licitações. O Estado, os entes públicos são obrigados pela Constituição e pelas leis eles não têm uma liberdade, como nós temos, eu quero comprar determinada coisa, eu compro de quem eu quiser. Okay. Os entes públicos não têm essa liberdade. Tem que passar por licitação. Por uma exigência constitucional, você tem que passar por um processo licitatório. E os procuradores do Estado, principalmente da área da consultoria jurídica do Estado, eles se manifestam em todos esses procedimentos administrativos, elaborando pareceres sobre a legalidade, sobre a legitimidade, sobre a legalidade de todos os atos da administração pública. Perfeito. Além disso, nós temos aquilo que a gente chama da função contenciosa do Estado. E a função contenciosa do Estado, ela se subdivide agora em três partes. Primeiro, na parte tributária, na parte de tributos, na parte de cobrar tributos, porque os entes públicos sobrevivem cobrando seus tributos. Então, a parte tributária, a parte muito importante, que é a parte ambiental e do patrimônio público, e a parte do chamado contencioso geral do Estado. Né? Então, se subdivide nessas três áreas. Eu estou justamente nessa parte do contencioso geral do Estado, né? Que também é subdividido entre trabalhista, entre o principal número, né, numericamente, a principal função do procurador de Estado é na defesa, por exemplo, de funcionários, agentes públicos que demandam o Estado em causas, por exemplo, envolvendo os seus direitos funcionais. É o mesmo que no órgão privado, o que se fala, vão colocar a empresa no pau. E em termos populares é isto. Então, os agentes públicos, ao se desligar, existe esse litígio? Sim, existem diversos litígios envolvendo o funcionarismo público litigando contra o seu Estado. Empregador, entre aspas. Né? Perfeito. Mas também há outros tipos de litígios. Por exemplo, aqueles que causam dano ao Estado podem ser processados pelo Estado. Ou aqueles que sofrem um dano cometido pelo Estado também têm o direito de demandar. Só para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, entenderem um pouquinho. Os entes públicos, como a União, como o Estado de São Paulo, como o município de Osasco, por exemplo, eles são pessoas jurídicas. Quer dizer que eles são sujeitos de direito, quer dizer que eles têm direitos e eles têm deveres. Perfeito. E os advogados públicos funcionam como se fosse o seu advogado. Certo? O advogado de todos nós. Como nós temos direitos e como nós temos deveres, muitas vezes você precisa de um advogado para pleitear direitos que você tenha. E muitas vezes você precisa de advogados para defender. Causas em que você está envolvido. Perfeito. É exatamente isso que faz um procurador de Estado, é exatamente isso que faz um advogado público. Ele vai defender o ente público como uma pessoa jurídica que é sujeito de direitos e de obrigações. Me faz uma analogia de procurador de promotor. Sim, são coisas distintas, né? Quer dizer, o Ministério Público, ele é aquele... Por que se chama promotor de justiça? Aquele que defende a justiça pública de uma forma difusa. Por exemplo, se eu matar uma pessoa, isso vai atingir a justiça pública como um todo. Independente que haja um reclamante. Independente de que essa pessoa não tenha nenhum parente vivo, de que essa pessoa nem sequer tenha documentos. Perfeito. Ela, por ser uma pessoa, ela é tutelada pelo direito e ela é tutelada pela justiça pública. Então, o promotor de justiça, ele justamente vai promover
a justiça pública. Ele vai defender esse valor, né, que é difuso, que é de todos nós, que não tem um titular, por isso que é, por exemplo, um direito difuso por natureza é o meio ambiente. Eu não consigo dividir, esse metro cúbico de ar aqui é meu, esse metro cúbico de ar é seu. Não, o meio ambiente é algo que se atingir a mim, vai atingir a todo mundo. Por isso é um direito chamado de direito difuso ou meta-individual, quer dizer, está acima dos indivíduos. Né? É justamente esse objeto, é o principal objeto de defesa, por exemplo, do Ministério Público e dos promotores de justiça, que é o promotor de justiça é aquele que age em nome do Ministério Público em primeiro grau. O procurador de justiça é em segundo grau. E os procuradores da República, por exemplo, como a gente ouve muito falar dos procuradores da República, da Lava Jato, né? Eles são do Ministério Público da União, certo? E como se distingue aí o que é um próprio público, algo a ser defendido pela União, pelo Estado, e pela ação do que estava governando naquele momento? Isso se mistura um pouco, porque você colocou a Lava Jato. Existem as ações da pessoa e existem as ações do governante. Sim. É fácil distinguir isso? Não, isso é perfeita a sua pergunta, justamente para a gente compreender o seguinte. Nós vivemos numa república. O que quer dizer isso? Né? Muitas vezes a gente... É o próprio nome do nosso país, República Federativa do Brasil. E no nome desse nosso país está um dos principais princípios, né? Redundante, mas está correto. Um principal princípio que nos rege, que é o da república, um princípio republicano. O que quer dizer isso? Quer dizer que a coisa pública, ela tem um dono. E o dono não é o governante. Quem é dono da coisa pública somos todos nós. Perfeito. O parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, olha só, 1º do 1º, diz: todo poder emana do povo. O titular da coisa pública é o povo. Portanto, é um direito difuso, como a gente estava falando agora há pouco. Sim. Então eu tenho várias pessoas ou entes que defendem a coisa pública. O procurador defende a coisa pública, o promotor de justiça defende a coisa pública, e o próprio cidadão tem o dever e tem o direito de defender a coisa pública. Aquele que governa, ele está simplesmente administrando coisa que não é sua, que é de outro, que é de todos nós. É a mesma coisa, olha só, eu costumo falar para os meus alunos, são duas palavras que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o significado é o mesmo. A res pública, como eu falei para vocês, quer dizer coisa pública. E o condomínio, muitos de nós moramos hoje em condomínios, não é? Condomínio é ser dono junto. Perfeito. Certo? São similares. São similares. O conteúdo do significado é o mesmo. Vejam, o político, ele funciona como síndico. Ele não é dono da coisa, apesar de que temos alguns síndicos que se acham donos do prédio, né? É muito comum a gente achar isso. E o que a gente tem que fazer é cortar essa ideia dele. Da mesma forma que nós temos governantes que se acham donos da coisa. Não, os dois são mandatários. O que eles têm? O que significa isso? Eles têm um mandato, eles têm uma procuração para falar em nosso nome. Mas isso não lhes dá somente poderes, lhes dá deveres. Deveres do quê? De cumprir estritamente a nossa vontade, a vontade da lei. O estatuto, a lei orgânica. Faça o paralelo, porque é esse o paralelo mesmo. É engraçado que no Brasil há um rompimento da sensação de que a coisa pública não pertence a ninguém. Mentira! A coisa pública pertence a nós. Então, se você vir algo... que alguém quebrando um banco público, por exemplo, né? Está quebrando algo que lhe pertence. É meu, é seu, é nosso. Sim. Então eu tenho total legitimidade para me opor a isso. Não é? Veja, a gente não deixa isso acontecer no nosso condomínio, mas deixa acontecer na praça pública, no nosso ambiente público, e isso é inadmissível. É mais cômodo achar que não é comigo. É verdade, é aquela coisa que no direito, vamos falar um pouquinho de juridiquês, né? Que é res nullius, coisa de ninguém. Não, a coisa é pública, é de todos nós. E, portanto, nós temos, sim, não só o direito, como o dever de zelar pela coisa pública, não é verdade? É a mesma coisa. O condomínio e a república são os paralelos aí que nós temos.
Assim como a gente não deixa o síndico desviar dinheiro do condomínio, a gente não pode entender que é normal, que é comum o político desviar dinheiro que é nosso. Né? José Luiz, nesses seus anos de procuradoria, qual a área que você se identificou e o que você mais defende em nosso favor? Nós, por exemplo, hoje eu trabalho com aquilo que a gente chama de judicialização da saúde pública. Saúde. Hoje o meu papel, já passei por centro de estudos, que é a parte de formação dos procuradores de Estado, já fui antigamente a procuradoria tinha uma dupla função, tinha uma função a mais, que hoje ela foi assumida no Estado de São Paulo pela Defensoria Pública. Antes a procuradoria fazia o papel que a gente chama de assistência judiciária, quer dizer que a gente cuidava também dos hipossuficientes economicamente, das pessoas mais pobres, daquele que não tem condição de pagar um advogado particular. Hoje ele procura a Defensoria Pública. Porque todo cidadão tem direito ao advogado. Todo cidadão tem o direito a acesso à justiça. Perfeito. Esse é um direito constitucionalmente previsto. Né? Então a nossa Constituição, é por isso que ela recebeu o nome, né, do Ulisses Guimarães, do saudoso presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ele, ao promulgar a Constituição de 1988, ele levanta a Constituição e diz: essa é a Constituição cidadã. O que ele queria dizer com isso? É porque a nossa Constituição é lindíssima, maravilhosa, né? E ela tem um grande conteúdo de direitos fundamentais. Né? Por isso que ela é uma Constituição cidadã, porque ela prevê diversos direitos, dentre eles o acesso à justiça. Mas também ele prevê outro direito previsto no artigo 196 da Constituição, que é o direito à saúde, certo? O direito à saúde é um dever do Estado, certo? Então todo cidadão tem o direito a obter saúde por parte dos entes públicos. E de que forma a Constituição previu isso? Por meio do SUS, que Amaral, sem dúvida nenhuma, o SUS é um dos maiores do mundo, programas sociais, programas de assistência social do mundo. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. E nós temos o SUS, que é esse Sistema Único de Saúde, que é universal e gratuito, como em nenhum outro estado funciona dessa forma. Obviamente que o SUS tem suas mazelas. Né? Eu costumo falar que a gente assiste nos programas de domingo, né? Aquelas filas do SUS, aquelas pessoas morrendo em filas de atendimento, em macas, em corredores. Só que o SUS não é só isso. O SUS é um sistema social. Funciona na sua grande maioria. Na sua grande maioria, não vamos ser ridículos ao ponto de negar que o SUS tem problemas. Não é isso. Okay. Né? E tem graves problemas que têm que ser solucionados. Mas nós temos, por exemplo, o Brasil é ainda, né, uma autoridade mundial no combate ao HIV/AIDS. Graças ao nosso sistema. E um modelo mundial de combate à AIDS e o tratamento do HIV. Nós somos, por exemplo, um dos maiores países do mundo em termos de transplante de órgãos. Todo transplante de órgãos é SUS. Você pode se internar no Einstein, no Sírio-Libanês, para fazer um transplante. É SUS. Certo? É um sistema único de saúde. Interessante, tenho certeza que novidade para muitos. Para alguns de nós não sabem disso. Né? Vejam, a parte de vacinação, a universalidade de vacinação no Brasil é algo que não tem paralelo no mundo. Agora nós estamos com um problema grave, até um recado para os nossos telespectadores, por causa do sarampo. Né? O sarampo a gente tem que buscar os postos de saúde. Erradicá-lo novamente. Novamente. Olha só, aqui no estado de São Paulo, recentemente, nós temos mais de 300 casos de sarampo já constatados. Né? E nós tínhamos erradicado o sarampo em todo o território nacional. Vejam, o SUS, apesar das mazelas que nós sabemos que existem, o SUS é um modelo não a ser destruído, como muitos tentam
falar sobre isso, né? E, vamos substituir o SUS. Não, fuja dessa, é tocaia. Acreditem que o SUS é algo que deve ser ampliado, aprimorado e ampliado. Né? Você vê, por exemplo, o que ocorre nos Estados Unidos com o Obamacare, que não é nem sequer uma sombra do que é o SUS e que já está sendo ameaçado por ideais neoliberais. Aí, né? Não, o SUS, sem dúvida nenhuma, a gente pode até falar de Bolsa Família ou outros programas sociais, não chegam nem próximo do que é o SUS realmente. E o SUS está passando por um problema. Qual é? Problema de diminuição de investimentos e um problema que até num artigo eu chamei de refugiados do SUS. Por que isso? Né? Porque por conta das crises econômicas, nós recebemos 14 milhões de pessoas que perderam seus empregos. E essas pessoas, ao perderem seus empregos, também perderam os acessos a planos privados de saúde. E essas pessoas estão migrando para o SUS. Sim. Né? O SUS teve um aumento da sua clientela em 14 milhões de pessoas. E essas pessoas buscam o Poder Judiciário, por exemplo, para obter vagas em hospitais, para obter medicamentos que não estão no SUS. O que é isso? Né? No estado de São Paulo, nós temos uma demanda que é diferente do resto do Brasil. Muitas vezes a judicialização da saúde, aquilo que a gente estava falando, a judicialização da saúde em outros estados da federação, a pessoa busca o Poder Judiciário, por exemplo, porque não tem azitromicina num posto de saúde, porque não tem uma vacina num posto de saúde. Aqui no estado de São Paulo não acontece isso, via de regra. Né? Aqui no estado de São Paulo, as pessoas buscam o Poder Judiciário para obter um medicamento, por exemplo, que o SUS não prevê, que o SUS não tem protocolo. Por exemplo, um medicamento experimental, certo? Que não tem aprovação da Anvisa. Anvisa, para que os nossos telespectadores saibam, é um órgão federal que ele justamente vai verificar a segurança dos medicamentos. Houve recentemente uma polêmica muito grande sobre o comprimido contra o câncer. Sim, que aconteceu, se a pessoa acometida do mal, ela poderia ou não consumir aquele produto produzido, acho que aqui em São Roque, Campinas. São Carlos. Foi o caso muito famoso que houve uma avalanche de processos Brasil afora. Houve, para você ter ideia, do dia para a noite nós recebemos mais de 4.500 processos do Brasil inteiro, do caso chamado da fosfoetalonamina, Perfeito. Que era uma substância, até o inventor dessa substância faleceu há coisa de 10 dias. A fosfoetalonamina... Deixa eu perguntar uma coisa. Produção, existe a possibilidade de nós prorrogarmos o programa por mais um período? Pode continuar. Tá. Essa fosfoetalonamina, o que era? Um professor de Química da Universidade de São Paulo, de São Carlos, do campo de São Carlos, ele sintetizou uma substância que já existe na natureza, que é essa fosfoetalonamina, certo? Ele sintetizou com a molécula de uma determinada forma e ele dava para as pessoas com a alegação de que isso curava câncer. Quando a gente ouve isso, obviamente que todos nós temos interesse na cura do câncer. Só que médicos dizem o seguinte: não existe câncer, existem cânceres. Existem N tipos da doença que a gente chama de câncer. E que é impossível, praticamente, existir uma só droga que vá curar todas essas doenças. Então a falácia já sai da própria ideia de que uma só substância vai curar todos os tipos de câncer. Pois bem, essas pessoas, e olha, Amaral, eu cheguei a ter acesso a alguns exames de pessoas que foram seduzidas por essa substância, né? Seduzidas pela promessa da cura do câncer e que largaram os seus... O convencional, o seu tratamento convencional. Eu cheguei a ver PET scan, é um exame muito importante para a detecção de tumores, assim, de pessoas que tinham 2, 3 metástases e largaram o seu tratamento convencional para tomar fosfoetalonamina e depois o mesmo exame da mesma pessoa, o exame da mesma pessoa, lotado
quer dizer, de metástases. Quer dizer, a pessoa largou, foi seduzida por essa falácia da fosfetanolamina e acabou prejudicando e falecendo em razão disso por falta de um tratamento. Obviamente que todo mundo tem direito a ter esperança, certo? A ter esperança. Mas nós temos que entender que a medicina hoje é uma medicina baseada em evidências, é uma medicina baseada na ciência e que por isso não podemos ficar sujeitos a coisas, a promessas vazias como o que aconteceu com a fosfetanolamina. Doutor, o nosso programa ele é transmitido ao vivo pelo canal 22 da Megabit, 8 da Vivo, 3 da NET, assim como no WhatsApp, pelo número 981-420-208. E eu convido ao telespectador para fazer sua crítica, pergunta e sugestão, assim como nós estamos recebendo algumas perguntas. O Alessandro Martins Moraes pergunta: por que o Estado demora demais para efetuar o pagamento do precatório? Valores irrisórios que levam anos. Isto passa pelas as suas ações? Sim, o que são precatórios, para que a gente entenda... Pontue o esclarecimento. O artigo 100 da Constituição Federal manda que as dívidas dos entes públicos, as ordens judiciais de pagamento de quantia, quer dizer, aquilo que o Poder Judiciário manda os entes públicos pagarem em termos de indenização, por exemplo, ele vai ser pago não imediatamente, ele vai ser pago por um meio chamado de precatórios. Não são valores irrisórios pelo seguinte: aqui no Estado de São Paulo, hoje, nós temos um outro sistema de pagamento, que é um pagamento de valores até 30 e poucos mil reais, né? Não vou te falar o valor exato, mas são 30 e poucos mil reais, porque são em UFESPs, isso muda de tempo em tempo. Até o valor de 30 e poucos mil reais, esses valores são pagos em até 90 dias, certo? Que são esses OPVs, essas obrigações de pequeno valor. Para cima desses valores, são gerados precatórios, e que, de fato, é algo que demora a ser pago. Algumas emendas constitucionais alteraram a forma desse pagamento justamente para evitar o que a gente chama de efeito rolha, que são precatórios bilionários, impagáveis, que impediam que outros precatórios menores fossem pagos. Explico. O precatório, até por uma questão de impessoalidade do Estado, né, ilegalidade e impessoalidade, ele obriga o estrito cumprimento de um pagamento cronológico. O que quer dizer isso? Se você tem o precatório número 1, o outro tem o precatório número 2, o outro... Eu tenho que pagar você primeiro, depois ele, depois ele. Eu não posso pagar o número 3 antes do número 1. Aí analogia com a rolha. Agora, se você tem um precatório de 20 bilhões de reais, como há diversos aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, Osasco tem um precatório impagável de 30 bilhões de reais. Eu tenho que arrumar dinheiro para pagar os 30 bilhões. E a professorinha que tem o precatório de 100 mil, está numa fila e não pode ter o seu precatório de 100 mil pago. Eu conseguiria pagar o de 100 mil, eu não consigo pagar o de 30 bilhões. Entendido. Eu não consigo pagar. Perfeito. Então, por conta desse efeito rolha, desse efeito tampão. Algumas alterações foram feitas, permitindo inclusive o pagamento com descontos de outros precatórios. Mas, de fato, nosso telespectador tem razão. Isso é algo que tem que ser solucionado e é uma solução, é um problema nacional. Tá? É um problema não só do Estado de São Paulo, é um problema nacional. Estado de São Paulo, por outro lado, até que está sanando a sua fila de precatórios. O Adelson Coelho, ele faz um comentário, eu acredito que quando falávamos sobre a saúde, ele comenta: em alguns lugares pode até funcionar, mas nas áreas pobres, sem chance. Palavras do Adelson Coelho. Realmente tem esse déficit, Não, né? não tenha dúvida que aquilo que eu falei para vocês, ninguém aqui é cego de falar que é o melhor do mundo e que não tem problemas. De fato, não é isso que nós estamos falando. Só que nas áreas pobres é o único meio, certo? Não é que é pior nas áreas pobres? Eu não sei, eu tenho minha dúvida. Óbvio que nos estados mais pobres, em cidades mais pobres, o problema da corrupção é um problema que atinge a administração pública nacional como um todo e atinge da forma mais cruel possível
é justamente essa parte da saúde e da educação, é aquilo que a gente sente e que acaba com o futuro das pessoas, mas tem a ideia do seguinte, nas áreas mais pobres, o SUS é o único refúgio dessas pessoas, certo? Nas cidades mais ricas, como era antes do SUS, só para que a gente se lembre, né? Porque a gente parece que já nasceu com esse direito. As pessoas, o IANSP, né? Lembra do IANSP? Somente aquele que tinha carteira assinada é que tinha acesso à saúde pública. Veja só, e esses 14 milhões de pessoas que ficaram desempregadas agora? Elas não teriam acesso à saúde pública. Morreria à míngua. É por isso que nós temos, por exemplo, os hospitais, né, as santas casas. Você tinha o PIO, né, quer dizer, você tinha a caridade como uma forma de saúde pública. Então essas pessoas iam parar nas santas casas, nas beneficências da vida, porque elas não tinham nenhum acesso à saúde. Hoje não. Hoje a Constituição manda com que os órgãos públicos, com que os entes públicos, tenham um mínimo de porcentagem de aplicação. Já na verba prevista do orçamento. É que, principalmente no governo federal, houve uma emenda constitucional que possibilitou, e que foi pouco discutida, né, que possibilitou tirar dinheiro, inclusive da saúde e da educação, para colocar em outros lugares. Isso é algo que a gente deveria ter combatido e evitado esse desvio, entre aspas, né? Esse realocamento de orçamento que antes era obrigatório na saúde e na educação. Doutor, por estar ligado ao judiciário da área de saúde, deve ser, e meio que cotidiano, esses casos de um indivíduo em específico entrar com uma ação e muitas vezes ganhar verbas milionárias para o tratamento de uma pessoa. Como isso faz o contraponto e o balanceamento, em detrimento de se abre mão do tratamento de muitos? Que me desculpem quem tiver numa situação como essa, mas é uma curiosidade que eu tenho, como que é feito este julgamento de valor, se é que assim é feito? Sim. Nós temos que entender uma coisa, né? Ao contrário das outras ações, por exemplo, em que se economiza dinheiro para o Estado, não é a economia em si que é buscada na defesa do Estado em ações de saúde pública. Por quê? Porque, de fato, o Estado tem o dever de prestar saúde pública, certo? Então, se não há, por exemplo, azitromicina num posto de saúde e uma pessoa vai entrar com uma ação perante o judiciário para que obrigar o Estado a dar esse medicamento, que faz parte de um protocolo do SUS, que deveria estar lá, mas não está por uma omissão, por uma negligência do Estado, o Estado tem mais a que perder mesmo, certo? E veja, não há problema nenhum do Estado perder uma ação dessa, porque era algo que ele deveria fazer daquela forma, né? O problema está onde? Na judicialização da saúde. Está nos casos em que não envolvem tratamentos protocolados pelo SUS. Quer dizer, se eu tenho um medicamento X que trata determinada doença, mas eu peço o mais novo, o de marca, o diferente, eu estou tirando dinheiro do SUS, né, que deveria ser utilizado em sua universalidade. O que é a universalidade do SUS? É atingir o maior número possível de pessoas com aquele dinheiro público que é finito. Sim. O dinheiro público não é infinito, ele é finito. E os problemas não. Os problemas não, né? Então, assim, a universalidade do SUS reside justamente aí, no fato de que eu tenho que fazer o mais com o menos. Né? Eu tenho que ser eficiente e universal, e levar para todo mundo. O que acontece é o seguinte, alguns tratamentos, por exemplo, judicializados, incluem medicamentos que não existem, que não tem nem mesmo aprovação da Anvisa. São medicamentos experimentais. Para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, em 2015, com apenas 1.000 pessoas, a União gastou R$1 bilhão.
quer dizer, em medicamentos experimentais. Só a União. Não estamos falando do Estado de São Paulo, que é um dos maiores demandados também. Isso gera uma pirâmide, né? Sim, Muito para poucos e depois acaba sobrando pouco para muitos. Exatamente. E assim, óbvio que há casos de justiça, há casos em que a judicialização é justa, há casos em que o Estado é omisso, isso também eu não vou negar de forma nenhuma. Mas qual é o nosso papel? Qual é o papel da Procuradoria do Estado de São Paulo na judicialização? É evitar os abusos e as fraudes, certo? Nós, por exemplo, nós tivemos um caso famoso na região de Marília, em que um médico recebeu dinheiro de 3 indústrias farmacêuticas para dispensar medicamentos, na época, né, foi a chamada Garra-Rufa, a operação, foi montada uma operação policial em que constatou-se que esse médico da região de Marília dava medicamento, prescrevia medicamentos, porque ele recebia dinheiro para isso. Com intenções próprias. Os laboratórios pagavam viagem, reforma da clínica, pagavam em dinheiro, depositavam em dinheiro, R$400 para cada um dos pacientes que ele prescrevia o medicamento. Ele transformou Marília na capital mundial de psoríase, por causa de estatística. Constatamos que foi fraude. Ele deu medicamento, que é um medicamento grave, é um medicamento imunobiológico, que diminui o sistema de proteção do corpo das pessoas, para gente que nem tinha doença. Poxa vida. Para gente que nem tinha doença. Uma das pessoas teve tuberculose, a outra pessoa teve problemas hepáticos graves. Quer dizer, o que nós precisamos, como procuradores do Estado, como defensores da coisa pública, é justamente defender o Estado de coisas como a fraude na judicialização da saúde, como nós já vimos fraudes em relação a órteses e próteses na área da saúde. É isso que a gente tem que fazer, e não só ganhar ou perder ações, isso é irrelevante. O que nós precisamos é defender a coisa pública. Doutor, várias perguntas estão chegando, eu acredito que não haverá tempo hábil para responder a todas. Eu agradeço a produção que conseguiu nos dar aqui um prolongamento do nosso programa, visto a importância do assunto. E eu vou fazer a pergunta da Mariana Camargo, final de telefone 9876. E mais perguntas estão chegando. Que bom. Doutor, com relação aos planos de saúde, muitas vezes alguns tratamentos são negados. A Justiça pode contribuir para que as ações sejam impetradas para a cobertura desse tratamento pelo plano de saúde? E eu peço rapidez na resposta, porque acabou de chegar mais uma pergunta. Sim, a judicialização ela funciona tanto para entes públicos como para os planos de saúde. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é um dos principais instrumentos de proteção dos consumidores e também do consumidor de plano de saúde. Então, assim, há um grande número de demandas justamente por não cobertura de tratamentos ou negativas não fundamentadas de tratamentos médicos. Sim, há a possibilidade de judicialização e com grande chance de sucesso. Queria mandar um abraço especial, não poderia deixar, a minha mãe, que está me acompanhando aqui no meu trabalho. Benção, mãe, logo mais estarei com você aí. E vou te dar a minha também, então, a sua oportunidade para os seus abraços também, porque sem pra ela não estaríamos família, aqui, né? Para todos os procuradores do Estado, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para as minhas irmãs, para todo mundo. Para minha mãe, para o meu pai e para você. A última pergunta, pessoal. Do Orlando Abreu, final do telefone 9775. Por que há tanta dificuldade para conseguir no SUS os medicamentos de uso contínuo para os tratamentos de transplantes e outras doenças que indicam medicamentos caros? O problema, veja o seguinte, até hoje, antigamente chamava-se de medicamentos de alto custo, hoje esse nome mudou. Né? São medicamentos especializados. Né? Vejam, há diversos... Por que essa mudança de nome? Né? Primeira coisa, porque não importa o preço. Agora é diferente. Tá. Aquilo que é protocolizado, não importa o preço. Importa, sim, que haja um tratamento correto. Vou dar um exemplo para você. Hepatite C,
é um grande problema, se tornou um grande problema no Brasil a hepatite C. No começo foi judicializado um medicamento chamado Sofosbuvir, que custava, para você ter ideia, para os nossos telespectadores terem ideia, um comprimido custava $1.000. Meu Deus. Um comprimido. A pessoa tem que tomar não sei quantos por dia durante não sei quantos meses o tratamento. De uma forma até inédita, a Conitec, que é o órgão da Anvisa que é responsável por isso, incorporou esse tratamento, que é caríssimo ainda, e distribuiu para todo mundo. E ainda tem a questão dos royalties, né? Tem a questão dos direitos. De pagamento, né? Desses medicamentos que têm um elevadíssimo custo. E constatou-se, no caso do Sofosbuvir, que haveria, na verdade, uma economia para o Estado. Mesmo esse medicamento sendo de elevadíssimo custo. Porque ia diminuir as consequências do não uso. Porque era um medicamento que foi constatado que trata, que cura e evita, por exemplo, o transplante de hepático, que vai gerar um custo para o Estado, tanto em vidas humanas, que é intangível, que não dá para a gente saber quanto isso custa, né? Mas também em internações e o cara vai ter que tomar medicamento pro resto da vida para evitar. Não se calcula que, na grande maioria das vezes, a prevenção é muito mais econômica do que a cura. Então, mas nosso telespectador tem razão. Há faltas pontuais de alguns medicamentos, principalmente medicamentos que vêm do Ministério da Saúde. Esse da hepatite, por exemplo, nós estamos enfrentando um problema de abastecimento, justamente até porque os laboratórios não conseguem produzir na escala em que ele é necessário aqui no Brasil. Nós temos outros medicamentos especializados que também têm faltas pontuais de fornecimento pelo próprio fabricante, ou problemas de licitação da União, e que, infelizmente, a gente enfrenta um desabastecimento pontual. Mas, repito, esse desabastecimento é pontual. E mais, nós temos que fazer a propaganda disso, né? O governo do Estado de São Paulo, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles têm hoje um programa chamado Acessa SUS, que é um programa de distribuição administrativa de medicamentos. Quer dizer, você não precisa entrar com uma ação judicial contra os órgãos públicos. Você procura lá na internet, acessa SUS, que há algumas instruções, inclusive para você obter medicamentos de forma administrativa perante os órgãos públicos. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por estar trazendo aqui esta informação, que este é o intuito e o propósito do nosso programa. O doutor José Luiz Souza de Moraes. Muito obrigado. Foi um enorme prazer, uma enorme honra poder passar esses recados, tanto do zelo com a coisa pública, como do acesso ao serviço público aos nossos telespectadores. E estou à disposição de vocês. E fica aqui a minha solicitação, se você gostou deste programa, ele já está disponível no Facebook, compartilhe, porque a informação é um direito de todos, assim como o direito é um direito de todos. O Café com a Autoridade fica por aqui, tenham todos uma ótima semana.